Você já teve que escolher entre bênção visível e fé invisível? Gênesis 13 apresenta um dos contrastes mais poderosos da Bíblia. Ló escolhe pelo que vê, Abrão escolhe pela fé. Para o mestre, este capítulo revela verdades essenciais sobre generosidade, discernimento espiritual e visão além do natural. O capítulo começa com o retorno de Abrão do Egito. E subiu Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, com tudo o que tinha, e Ló com ele. Observe, apesar do erro no Egito, Abrão volta mais rico. Deus não abandonou seu propósito. A disciplina não cancelou a promessa. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Prosperidade material, bênção financeira. Mas a riqueza trará um novo desafio. Para o mestre, aqui está a primeira lição. Bênçãos podem trazer novos testes. A prosperidade exige sabedoria para administrar. Ensine seus discípulos a lidar com crescimento. E Abrão retorna ao lugar do altar que havia construído. E ali invocou Abrão o nome do Senhor. De volta às raízes espirituais. De volta à adoração. Depois do erro, restauração. Depois do desvio, retorno. Veja o padrão de um homem de Deus. Ele pode cair, mas volta ao altar. Ele pode falhar, mas retorna à adoração. Mas agora surge um problema. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ambos prósperos, ambos crescendo. Mas a terra não comporta os dois juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Conflito inevitável, disputa por recursos, tensão crescente. E o texto adiciona um detalhe importante. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Testemunhas pagãs observando a briga entre o povo de Deus. Para o mestre, aqui está um alerta essencial. Conflitos internos testemunham mal diante dos de fora. Ensine seus discípulos a resolver disputas com sabedoria e dignidade. E Abrão toma a iniciativa. Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Observe a maturidade de Abrão. Ele é o mais velho, ele é o patriarca, ele tem o chamado, mas ele não insiste em seus direitos, ele busca paz, ele prioriza relacionamento. Para o mestre, esta é a lição poderosa. Maturidade espiritual se revela na disposição de abrir mão de direitos por amor à unidade. Ensine generosidade, não apenas justiça. E Abrão oferece a escolha. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Generosidade radical. Abrão, o mais velho, dá direito de escolha ao mais novo. Ele confia que Deus cuidará dele independente da escolha. Aqui está o segredo da generosidade. Quem tem promessa de Deus não precisa lutar por posição. Quem conhece seu chamado pode ser generoso. E agora vem o clímax do capítulo. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Ló escolhe pelo que vê. Olhos naturais, visão carnal, cálculo humano. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Comparação perigosa. Parecia o jardim do Senhor, mas estava perto de Sodoma. Parecia perfeito, mas estava repleto de pecado. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Escolha egoísta, visão limitada, decisão que trará consequências devastadoras. E o texto revela, e armou as suas tendas até Sodoma. Proximidade perigosa, e eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ló viu verde, mas não viu pecado. Viu água, mas não viu corrupção. Escolheu pela prosperidade, ignorou a espiritualidade. Para o mestre, esta é a lição devastadora. Ensine seus discípulos a ver além do natural. Aparência de bênção pode esconder maldição. Visão espiritual é mais importante que vantagem material. E Abrão? Ele ficou com o que sobrou.
terra árida, região montanhosa, nada tão verde quanto a escolha de Ló. Mas agora Deus fala. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta os teus olhos e olha. Contraste poderoso. Ló levantou os seus olhos e viu com olhos naturais. Abrão recebe ordem de Deus para levantar os olhos e ver com visão espiritual. Olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Promessa confirmada, visão ampliada, herança eterna. Ló escolheu um pedaço verde temporário. Abrão recebeu tudo para sempre. E Deus promete: e farei a tua semente como o pó da terra, multiplicação incontável, descendência infinita. E Abrão responde: e levantou Abrão as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhos de Manre, e edificou ali um altar ao Senhor. Novamente, altar, adoração, reconhecimento. Esse é o padrão de Abrão. Cada nova etapa, um novo altar. Para o mestre, Gênesis 13 ensina lições práticas essenciais. Primeiro, bênçãos trazem novos desafios. Ensine a administrar crescimento. Segundo, maturidade se revela em abrir mão de direitos por amor à unidade. Terceiro, quem tem promessa de Deus pode ser generoso. Quarto, visão natural escolhe a aparência. Visão espiritual escolhe propósito. Quinto, proximidade com o pecado compromete, mesmo parecendo vantajosa. Sexto, Deus recompensa generosidade com promessas ampliadas. Sétimo, toda nova etapa deve ser marcada com adoração. Gênesis 13 nos mostra que o ministério de mestre exige ensinar visão espiritual, não apenas cálculo natural. O discípulo precisa aprender a ver além do verde, além da água, além da aparência, e que generosidade baseada em promessa divina sempre é recompensada. Agora eu pergunto a você: você escolhe pelo que vê ou pela fé? Você está ensinando visão espiritual ou apenas cálculo material? Você é generoso porque confia na promessa de Deus? Comente aqui embaixo qual princípio de Gênesis 13 mais impactou você. Se você deseja crescer no ofício de mestre e ensinar visão espiritual e generosidade verdadeira, inscreva-se no canal Escola de Mestres, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa aprender a ver além do natural. Lembre-se, Ló escolheu pelo que viu e perdeu tudo. Abrão confiou no que Deus prometeu e ganhou tudo. Visão espiritual vale mais que vantagem imediata. Esse é o padrão divino para transformar vidas com generosidade, discernimento e visão eterna.